Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 15 de março e o texto diz: As estações da vida. Tomar café? A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2: Para tudo há uma ocasião certa, há tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O autor vai dizer assim: Anos atrás, eu tinha um bom emprego e um bom salário. Então chegou o tempo em que Deus falou comigo sobre deixar esse emprego e assumir o ministério que Ele estava confiando em minhas mãos. Eu ouvi o Senhor dizer: Este tempo está encerrado. Em meu coração, eu sabia que Deus estava falando, mas sentia um misto de entusiasmo e medo. Eu queria ir adiante, porém tinha medo de errar. Desejava ver o que Deus iria fazer, mas tinha receio de dar um passo em direção ao desconhecido. Às vezes, Deus dá algo por encerrado, mas nós continuamos agarrados a isso. Então, finalmente obedeci e hoje desfruto de um ministério saudável que tem abençoado toda a nação e vários lugares do mundo. Lembre-se de que Deus muda as coisas quando Ele quer, a fim de nos levar a lugares inimagináveis. Precisamos entender que há tempo para todas as coisas, e respeitar isso nos colocará em lugares maiores do que os nossos sonhos. Você pode estar vivendo hoje uma estação difícil ou agradável. Saiba, porém, que isso é certo. As estações vêm e vão, assim como o sol nasce e se põe todos os dias. Entenda que cada fase tem o seu valor, cada experiência tem o seu preço e a sua recompensa. Somos formados no decorrer do caminho, com altos e baixos, ganhos e perdas, críticas e elogios, abraços e rejeições, e de tudo devemos tirar proveito. A questão é que não podemos ser dirigidos pelas estações em si, mas pelo que Deus deseja nos ensinar e nos direcionar a cada uma delas. A frase do autor diz assim: viver a fase em que estamos nos prepara para o que virá. O devocional é o 75, a leitura bíblica é Marcos 14 e a palavra-chave é amadurecimento. Que nós possamos pedir sabedoria a Deus para que possamos amadurecer, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, para que possamos cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós e para a nossa família. Que nós possamos ajudar uns aos outros, né? Nós com a nossa família, a gente conversar, orar e pedir para Deus a direção do que nós temos que fazer, o que nós temos que fazer para agradar a Deus e qual o propósito que Deus tem individual e qual o propósito que Deus tem para a família, para que nós possamos servir ao Senhor. Amém? E eu vou ler aqui para vocês o texto que está na Bíblia, de Eclesiastes, para a gente poder entender a vontade de Deus para a nossa vida, né? Que Deus tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Aqui em Eclesiastes 3, a palavra diz assim, ó: tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar o que se perdeu, né? Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de ganhar, guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, o que Deus nos ensina? Que tem tempo para todas as coisas debaixo da terra. E aqui tem um restinho do texto que eu vou ler, que eu acho muito interessante, que fala assim, ó: o homem não conhece o seu tempo determinado, só Deus que conhece. Aí ele vai falar assim, ó: que proveito tem o trabalhador naquele que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus,
que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem do seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe pode acrescentar e nada lhe pode tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, o que há de ser também já foi. E Deus fará renovar-se o que se passou. Amém? Então Deus está nos ensinando a saber qual que é o tempo dele em nossas vidas. Como eu já falei e repito, nós temos que orar, pedir sabedoria a Deus para nós sabermos qual que é o tempo de Deus na nossa vida, o que Ele quer que nós façamos, qual o propósito que nós temos que cumprir aqui nesta terra para fazer a vontade e o querer do Senhor. Que possamos fazer todas as coisas no tempo determinado, porque Deus tem um tempo para cada um de nós nascer, né? Nós nascemos no tempo que Deus preparou para nós nascer. E nós temos um tempo aqui nesta terra. Então, quando chegar o tempo de findarmos a nossa vida aqui, nós também, né, não estaremos mais aqui. Tem um tempo de nós plantarmos, né? Nós temos que plantar, fazer as plantações para nós termos os alimentos. E vai ter o dia que a gente vai ter que ir lá retirar aquela plantação para nós colhermos os frutos. Quando ele fala que tem tempo de matar e tempo de curar, que assim, às vezes a gente mata, às vezes coisas na nossa vida, mata sonhos na nossa vida, a gente acaba guardando coisas que a gente não realiza, mas aí a gente tem que ter o tempo da cura, né, daquele sentimento, daquelas situações que nós passamos, para nós podermos reviver, né, temos uma vida renovada. Tem tempo de derribar e tempo de edificar. Tem tempo que você destrói as coisas que você não quer mais. Tem tempo que você edifica as coisas que você precisa. Vamos supor, na construção de uma casa, na construção da nossa vida, é quase a mesma coisa. Às vezes você precisa reformar, você tem que derrubar uma parede para você reformar aquela parede. E às vezes na nossa vida é a mesma coisa. A gente tem que tirar um sentimento ruim para colocar um sentimento bom. E o tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Então, assim, tem hora que a gente chora, tem hora que a gente fica ali sofrendo, tem hora que a gente ri, tem hora que a gente se alegra. Então, porque na nossa vida nós passamos por aflições. Jesus nos falou isso, né? Nesse mundo nós passaremos por aflições. Mas nós temos que crer em Deus porque nós venceremos o mundo, né? Tem tempo que a gente abraça um ao outro, tem tempo que a gente não quer abraçar ninguém, tem tempo que a gente perde, tem tempo que a gente ganha, tem tempo que a gente fica calado, tem tempo que a gente quer falar, tem tempo que a gente ama, tem tempo que a gente não quer estar perto de ninguém, tem tempo de guerra e tem tempo de paz. Então, assim, tem tempo para cada coisa na nossa vida. Nós só temos que ter sabedoria para poder viver cada momento da nossa vida. A gente não pode permanecer, principalmente nos momentos ruins. A gente não pode permanecer naqueles momentos. A gente tem que orar, pedir sabedoria para Deus, pedir força para Deus, para a gente poder passar daquela situação difícil, daquela situação triste, para uma situação de alegria, de bênçãos e de vitórias. Amém? Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Vamos caminhar com o Senhor. Vamos pedir a Ele para nos ajudar, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o provedor da nossa vida e Ele tem o melhor para cada um de nós. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus projetos e te ajudar a cumprir o propósito e a saber qual que é o tempo de Deus para cada coisa na sua vida e na vida da sua família. Que Deus abençoe cada um de nós com as mais de 8.000 promessas que Ele tem para a nossa vida. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.